Olá, amigos. Eu sou o Oscar, você está no canal Cristão na Terra. Nós estamos fazendo a leitura comentada do livro Pecados Espetaculares do pastor John Piper, conforme está aí na imagem, para que você possa conhecer e, se for possível, adquirir. É um livro excelente, vai edificar muito a tua vida. Vamos seguir. Hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 6, e ele trata do pecado dos irmãos de José, aquele pecado da venda de José. Vamos ver o que isso significa, o que representa para nós, para a Igreja de Cristo? Vejamos. Bem, voltando um pouco antes de José, nós temos que voltar lá em Abrão. Quando Deus escolheu Abrão para formar uma nação, conforme está em Gênesis 12, de 1 a 3, leamos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse chamamento, Deus promete a Abrão formar a partir dele uma nação que ele próprio, Deus, desejou formar para que com ela ele fizesse uma aliança. E nessa aliança havia promessas de crescimento, de poder, mas havia uma promessa estranha, uma palavra estranha, surpreendente até. Ele falou para Abraão, vejamos que está lá em Gênesis 15, de 13 a 16. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então ali a gente vê que Deus chama Abrão para constituir uma nação, faz uma promessa, uma aliança com ele, que ele seria o Deus dele e que esse povo seria o povo desse Deus, o povo escolhido desse Deus. Mas vem essa promessa estranha. Como assim? Seremos peregrinos em terra estranha por 400 anos e, além disso, ainda seremos subjugados em escravidão. E foi o que aconteceu. E por que Deus fez esse afastamento? Por que Deus estabeleceu essa condição, essa situação para o povo de Israel? Bem, quando ele chamou Abrão era um casal, era ele e Sara, ou Sarai, e dali deveria crescer uma nação, mas até que tivesse uma população para formar um povo, isso demoraria um tempo. E naquela região ali do Oriente Médio, o local mais seguro para isso acontecer seria dentro do Egito, que era, na ocasião, um país forte e respeitado. Havia ali nas margens do Nilo, naquela região, muita fartura. Então Deus providenciou para que o povo estivesse ali abrigado, aqueles primeiros descendentes de Abrão, e fossem então, tivesse uma condição favorável para eles se multiplicarem e crescerem enquanto nação. Também, enquanto eles estiveram ali, particularmente no período em que eles foram subjugados à servidão e escravidão, eles então foram assim subjugados porque eles pertenciam à descendência de Abrão, eles eram os judeus, e isso distinguia aquele grupamento de pessoas do resto das pessoas do país. E com isso, então, criou-se naquele grupo de pessoas uma identidade nacional, de nação, de povo. Então, eles também tiveram essa oportunidade ali no Egito de entender-se como nação. Foi outra providência de Deus naquele período de peregrinação pelo Egito, naquele período que culminou com o cativeiro deles. A terceira coisa também
que é importante, que Deus colocou eles ali no Egito, para a gente entender, é que ali no Egito, na condição de servidão, eles então tiveram um desejo intenso de voltar para a terra prometida. Porque enquanto eles estavam abrigados no Egito, com a fartura do Egito, com o clima do Egito ali na região do Nilo, com tudo que eles precisavam, estava muito bom para que sair dali. Mas Deus não havia criado um povo para viver no Egito, mas ele havia prometido a Abrão que daria a terra de Canaã para aquele povo. Então aquele povo que cresceu e criou uma identidade nacional dentro do Egito, agora ele precisava sair do Egito. E então essa condição de servidão criou naquele povo uma angústia, um desejo intenso de fugir dali, de sair dali. Mas sair dali para onde? Nada melhor do que voltar para casa. E onde era a casa deles? Era a terra de Canaã que fora prometida por Deus a Abraão, seu pai. E um quarto motivo por que eles ficaram ali no Egito é porque todos aqueles povos que habitavam a região de Canaã, eles eram povos idólatras, homens ímpios, e Deus estava para exercer juízo sobre eles. Então ele falou, lá conforme está em Gênesis 15, de 13 a 16, veja lá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, naquele período de 400 anos, o povo que habitava aquela região, os amorreus, então foram praticando atos abomináveis a Deus, pecaminosos, que justificaram de Deus o seu juízo. Então, esses quatro foram os motivos por que Deus colocou Israel 400 anos como peregrino em uma terra estranha e, por fim, o colocou sob servidão. Deus quer que nós saibamos que não havia mérito em Israel. Ficou bastante claro isso. Olha, Israel, você não vai ocupar a terra dos amorreus porque vocês são bons. Não, vocês não são bons. Na verdade, vocês vão ocupar aquela terra porque eles são maus e eu vou exercer o juízo, conforme está em Deuteronômio 9,5, leamos lá. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, ele fez isso, estabeleceu aquele povo naquela terra e avisou, vocês não estão entrando aí por mérito próprio, mas porque eles são pecadores. Deus está estabelecendo juízo sobre eles. E também porque Deus está cumprindo uma promessa, cumprindo com a sua palavra, porque ele havia prometido a Abraão que aquela terra pertenceria à sua descendência. Então, essa passagem, como peregrinos por uma terra para depois eles alcançarem a terra prometida, também é a mesma mensagem que Deus nos dá. Nós estamos nesta terra, mas não somos desta terra. Nós somos cidadãos dos céus, de Jerusalém. Então, essa aflição, esse momento de 400 anos ali no Egito, não foi por acaso. Ele foi planejado por Deus antes que o povo ocupasse a terra prometida, né? E também nós temos que considerar que 400 anos é um tempo longo, mas é um tempo limitado, acaba. É um tempo que encerra, dá o prazo, acabou. A mesma coisa conosco. Deus falou que Jesus voltará, o Senhor retornará. Então vai doer, estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo períodos de provação. Muitos irmãos na igreja são perseguidos em várias partes do mundo, sim, mas isso vai passar, vai chegar o dia em que todos nós vamos definitivamente para aquela terra prometida que é a Jerusalém Celestial no céu. E isso é confirmado por Lucas lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Leamos. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações,
nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, essa caminhada por uma terra estranha, uma caminhada sofrida, com dores, com angústia, ela é uma caminhada normal para o povo de Deus antes de entrar na terra prometida. Isso causa em nós um desejo ardente de partir e de ir para o céu. Assim como Israel teve quando estava cativo no Egito, teve um desejo ardente de sair daquela escravidão e partir para Canaã. Como aconteceu do povo sair de Canaã e parar lá no Egito? Bem, a história ela relata, a história bíblica relata, mas fazendo uma síntese bem breve. José, filho de Jacó, é o 11º irmão de um total de 12 irmãos, né? O menorzinho, Benjamim, estava com o pai e Jacó pediu que José fosse ver onde estavam os outros 10 irmãos pastoreando o rebanho. Ele já havia tido sonhos antes em que falava que os seus irmãos e seus pais se curvariam diante dele, José. Isso causou ira nos irmãos e quando José se aproximou deles no campo, eles confabularam entre si e decidiram ou matá-lo e por fim desistiram de matá-lo e vendê-lo para uma caravana que passava próximo, vendê-lo como escravo. Essa caravana então passou, pegou o José e levou para o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido como escravo e foi servir na casa de um oficial do faraó, chamado Potifar. E ali, devido à sua responsabilidade, à qualidade do seu serviço, à confiabilidade que ele transmitia, esse Potifar confiou a ele toda a sua casa, com exceção de sua esposa, para que ele administrasse. Mas a esposa de Potifar se agradou de José e, na ausência do marido, queria se deitar com ele. Esse José resistiu aos assédios dessa mulher e, por fim, ela o caluniou, dizendo que ele havia atentado contra ela, tentando deitar-se com ela. O marido, naturalmente, ficou irado, acreditando na mulher, e o prendeu. Ele ficou preso por um tempo e na cadeia ele teve a oportunidade de ser um bom prisioneiro que conquistou a confiança dos carcereiros. Com isso ele ficou tomando conta daquele ambiente ali. E ele ali teve a oportunidade de interpretar o sonho de 2 serviçais do faraó. Um deles foi executado e o segundo voltou para o rei para servi-lo. O rei um dia teve um sonho e esse serviçal então falou: olha, tem um rapaz na cadeia chamado José que interpretou o nosso sonho. E aí ele foi chamado. Ao interpretar o sonho do faraó, o faraó ficou muito admirado com aquela capacidade dele. Ele pediu conselho: o que eu devo fazer? E ele deu um bom conselho para o faraó, que era garantir, estocar alimentos para um período de estiagem, de seca, de fome que estava por chegar. E ao fazer isso, ele protegeu o Egito de passar fome naquele período de estiagem. E não só protegeu, como o Egito passou a vender alimentos para as pessoas e com isso o faraó se enriqueceu mais e mais e comprou todas as terras ali da região, tornando-se então no Egito que ele é. Com isso, José ele se tornou o governador do Egito e ao ser o governador do Egito e ao vender alimentos para a sua família que não sabia que ele estava vivo, ele então se deu a conhecer e chamou a sua família. Eles foram habitar na região do Egito e passaram a viver ali. Foi quando começou então esse período de 400 anos que terminou pelo cativeiro de Israel, né? Na verdade, essa entrada e essa permanência de Israel no Egito era o cumprimento de uma profecia de Deus, quando ele havia chamado Abrão e avisado: olha, vocês serão peregrinos em uma terra estranha. E o que Deus quer nos ensinar com essa permanência de Israel numa terra estranha? Bem, primeira coisa que ele quer ensinar, que ele cumpre as suas promessas. Ele falou que eles iriam para a terra estranha e seriam subjugados à escravidão, e de fato isso aconteceu. Segunda coisa, os irmãos de José não tinham a menor ideia do que eles mesmos estavam fazendo.
Eles estavam intentando o mal contra José. Eles ignoravam o agir de Deus, o mover de Deus por trás da maldade deles, que na verdade estava providenciando a preservação daquele povo. Então, ao intentar destruir aquele que eles odiavam porque o chamavam de sonhador, na verdade eles estavam realizando o sonho que ele havia tido, porque no sonho ele falou: vocês e meus pais se curvarão diante de mim. E ele, como governador do Egito, os seus irmãos, seus pais realmente tiveram que se curvar diante dele, submeter-se à autoridade dele. Nessa entrada de Israel no Egito, a gente pode olhar para ela com duas visões. Primeiro ponto de vista do homem. Olhando o ponto de vista do homem, o que aconteceu? Essa história que eu acabei de contar. Os irmãos venderam, ele foi para a casa de Potifar, foi traído pela esposa de Potifar, caluniado por ela, foi para a cadeia, conquistou a simpatia do carcereiro, interpretou o sonho de Faraó e virou governador do Egito, podendo então receber a sua família que estava na terra desértica passando necessidade. Essa é uma visão humana, um fato, um relato de uma história. Mas e a visão de Deus? O que a gente pode extrair dessa visão? Bem, vamos dar uma olhadinha no que está registrado lá em Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, na visão de Deus, como é que Israel foi parar no Egito? Para a conservação de vida. Deus providenciou que aquilo se desse, que aquele pecado espetacular de seus 10 irmãos ocorresse, para que toda essa história se desenrolasse, culminando com a entrada dos filhos de Abraão, no caso os filhos de Jacó, no Egito, e ali se instalassem, formassem uma nação e crescessem como deveria ser. Deus não controlou apenas esse pecado dos irmãos de José. É importante isso, porque ele não só controlou esse pecado dos irmãos de José, como ele controlou a fome. Porque não houvesse a fome, ninguém iria para o Egito. Então Deus, além disso, controlou esse evento da fome. Veja o que está em Salmo 105, versículos 16 e 17. Fiz vir fome sobre a terra e fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Então Deus não só providenciou, através do pecado dos irmãos, a possibilidade deles entrarem no Egito, como também providenciou a fome para que eles fossem obrigados a se dirigir ao Egito para ali encontrarem José e serem recebidos e hospedados por ele. Após a morte do pai, Jacó, esses irmãos ficaram preocupados e eles procuraram por José, temendo que ele se vingasse dele. Mas José teve sabedoria e respondeu para eles, conforme está em Gênesis 50, versículo 19 e 20. Leamos. Responderam José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes, que se conserve muita gente em vida. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que Deus não agiu por consequência do pecado dos irmãos de José. Deus providenciou que através do pecado dos irmãos de José, Deus providenciou que através daquele período de fome, Israel fosse preservado, crescesse, se fortalecesse, se constituísse em nação e posteriormente viesse a sair do Egito. Então é importante que a gente entenda que o ato de maldade dos irmãos, nesse ato havia dois objetivos. Primeiro, os irmãos planejavam mal, mas paralelamente, naquele ato de maldade, Deus planejava o bem. E é sempre bom, é importante a gente realçar que o homem ou o diabo intentam fazer para o mal, Deus planeja um bem
maior. O homem pode intentar o mal, o homem pode fazer o mal, o diabo pode intentar o mal, o diabo pode fazer o mal, mas atrás daquele ato maligno, Deus sempre está agindo de forma benigna, de uma forma maior. E nesse caso aí da história de José, o bem maior foi a conservação da vida, conforme está em Gênesis 45, 5. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Né? E mais importante ainda, nesse caso da conservação da vida, é porque era a conservação da vida do povo da aliança, povo do qual viria no futuro o nosso Redentor, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vida do povo da aliança foi preservada nesse ato pecaminoso. E mais do que isso, quando Deus preservou a vida desse povo da aliança, Ele não preservou apenas a vida desse povo da aliança, mas através daquele que viria desse povo, seu descendente Jesus, Ele preservou a vida eterna de uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro. Então não foi apenas um ato local. E nisso a gente então tem que observar três coisas nesse agir de Deus. Primeiro, o padrão do sofrimento. Sempre observando o relato bíblico, antes do bem acontecer, há um período de sofrimento, um período que ocorrem pecados, perseguição. José sofreu. José era um rapaz humilde, cordato, submisso, íntegro, e ele sofreu por causa disso. Mas Deus está no controle, Deus está agindo todo o tempo. Da mesma forma aconteceu com Jesus. Jesus, reto, santo, puro, imaculado, sofreu, foi perseguido, e Deus esteve sempre no controle. Então, essa história de José, ela serve para nos preparar para a nossa entrada na terra prometida, para essa glória reservada para a igreja de Cristo. Essa é a primeira coisa. Estejamos cientes de que sofreremos aqui nessa terra, porque aqui não é a nossa terra. Nós já vimos no capítulo anterior que ao pecar, o homem optou seguir Satanás, e ao optar seguir Satanás, Deus entregou o governo desse mundo para esse príncipe do mal, para esse príncipe das potestades do mal. Então, aqui nesta terra, com certeza, a Igreja de Cristo há de sofrer, há de ser perseguida, mas nós não devemos desistir. A segunda característica aqui é que a gente deve observar aquele que está sofrendo. No caso ali, José esteve sofrendo, esteve perseguido, foi caluniado, foi preso, foi vendido como escravo, foi traído pelos irmãos, mas Deus sempre cuidou dele. E a partir do cuidado de Deus sobre a vida de José, um bem maior ocorreu, que foi a preservação da vida daqueles mesmos que pretendiam matá-lo, que eram seus irmãos e seus descendentes. Da mesma forma, aconteceu com Jesus, e não deveria nos causar surpresa a perseguição de Jesus quando ele esteve na terra. Mas por que, se ele é filho de Deus, é santo, fazia milagres, ele foi perseguido? É normal, porque o pecado reina na terra. E o Senhor, ele foi perseguido, ele foi maltratado e por fim ele foi morto, mas ressuscitou e subiu aos céus e voltará. Porque Deus está no controle e Deus é a defesa da sua igreja, né? E a terceira coisa que a gente deve observar é que a profecia não poderia ter acontecido se aquele povo morresse. Então Deus, ele cria as condições para que a sua vontade se realiza, ainda que por meio de pecados dos homens ou pelo agir de demônios, o plano eterno, decretos eternos de Deus são cumpridos. A vontade de Deus é cumprida. E a vontade de Deus é reta, justa, perfeita, santa. Então, nesse caso, Deus agiu através da vida de José, da história de José, agiu preservando aquele povo, agiu preservando a linhagem que daria a origem ou nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse plano de Deus, ele é revelado quando Jacó,
chama os seus filhos já perto de morrer e os abençoa. Vejamos lá em Gênesis 49, de 8 a 10. Ao abençoar Judá, ele disse: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Essa profecia, ela se cumpre em Jesus. Ele é descendente da tribo de Judá. Essa tribo foi preservada ali no Egito, foi preservada da fome que ocorreu na terra naquele período. Depois, ao sair do Egito, Israel se constituiu nação e as tribos se dividiram e se estabeleceram na terra prometida, e da sua descendência veio Jesus lá na frente, que realizou essa obra salvadora para todos nós. João registra esse cumprimento dessa profecia, dessa bênção de Jacó sobre Judá, lá em Apocalipse. Leamos. Apocalipse 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus Cristo é esse leão descendente da tribo de Judá, mencionado por Jacó ao ministrar a bênção a seu filho Judá. E ele reinará eternamente. Ele reina, está no céu à destra de Deus, e os povos todos se apresentarão diante dele para juízo, e todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor eternamente. Essa palavra, ela é interessante, esse pecado espetacular citado pelo pastor John Piper, porque ele nos alerta que nós passaremos aqui nesta terra como peregrinos numa terra estranha, sofreremos as influências e as consequências de estarmos aqui nesta terra. Então, coisas boas nos acontecerão pelas misericórdias de Deus, pela providência, pela graça divina, mas coisas ruins também nos acontecerão pelo agir do pecado, pelo agir de Satanás, pelo agir do príncipe das trevas, pelo agir do mundo que está fora de Cristo. Mas isso não deve ser para nós um desestímulo, antes pelo contrário, espelhado no que aconteceu com o povo de Israel, que foi preservado por Deus no Egito. Nós estamos seguros de que Deus está nos preservando. Espero que esse estudo tenha sido útil para você, estimulante, e nós vamos continuar fazendo a leitura dos demais capítulos. Eu convido você a nos acompanhar. Se você quer continuar a ouvir os demais comentários da leitura dos capítulos, inscreva-se em nosso canal aqui embaixo e ative o sininho da notificação para que você seja avisado quando publicar um novo vídeo. É uma alegria estar aqui falando de Deus para você, do seu amor, da sua majestade e do seu cuidado para conosco. Fica com Deus, Deus nos abençoe a todos. Tchau, tchau.